Olá, bem-vindo de volta ao canal do PET. Hoje nós vamos começar a falar sobre métodos para encontrar raízes numéricas de quaisquer funções que possuam raízes reais. E nós vamos começar falando do método mais simples, que é o método da bisseção. Para determinar raízes de funções, a gente já conhece alguns métodos. Alguns métodos analíticos que conhecemos são: para polinômios de grau menor ou igual a 3, existem fórmulas analíticas para resolver problemas desse tipo. Para um polinômio de grau 1, é bem fácil determinar a raiz. Para um polinômio de grau 2, a gente usa a fórmula de Bhaskara. E para polinômio de grau 3, também existe uma fórmula que é muito extensa, mas que é analítica. Além disso, a gente pode combinar uma forma analítica, uma forma numérica, que é a de tentativa e erro para polinômio de grau 3, e encontrar as outras duas usando divisão polinomial. Além de formas para encontrar polinômios, a gente também tem como encontrar raízes de funções conhecidas, como das funções trigonométricas e da função logarítmica. Formas experimentais de encontrar raízes de funções está relacionado ao método gráfico. Traçando o gráfico de uma função, nós conseguimos determinar, sem muita precisão, dependendo da escala, onde se encontra a raiz. Supõe então que a gente deseja descobrir a raiz de uma função que não tem forma analítica e que nós desejamos também ter um grau considerável de precisão. Nessa aula nós vamos estudar o método da bisseção, que é o método mais simples de encontrar a raiz de uma função. Esse método tem como pré-requisito que a função seja contínua no intervalo que contém a raiz. A raiz da função não pode ser um ponto ótimo. A função avaliada nos extremos do intervalo escolhido possui sinais opostos antes e depois da raiz. E dentro desse intervalo só pode ter uma única raiz. Só é possível encontrar uma raiz por iteração. Então vamos dar uma olhada em como esse método funciona. Observe a função em azul. Ela possui uma raiz bem próxima de menos 2. Então, nós tomamos dois valores, um antes da raiz e um depois, valores para x, e avaliamos esses valores na função. Vamos observar que a imagem desses valores para x são muito maiores do que zero, ou seja, não tem tanta proximidade assim com a raiz da nossa função. Então, vamos dividir esse intervalo em dois, tomando o ponto médio entre esses dois pontos iniciais, e agora avaliamos o sinal da imagem desse ponto e substituímos no ponto anterior que possui o mesmo sinal. Novamente observamos que esse ponto ele está distante da raiz ainda, então nós novamente dividimos o nosso intervalo em duas partes, tomando o ponto médio. Avaliando novamente o sinal da imagem desse ponto, nós vamos substituir no ponto anterior com o mesmo sinal. E aí a gente repete esse processo até atingir a convergência. Com uma função com várias raízes, como eu posso garantir que o meu método convirja para determinado valor? É muito simples. Nós temos que escolher o intervalo de maneira inteligente. Por exemplo, se eu quero determinar a primeira raiz que aparece nesse gráfico, eu tomo o intervalo que esteja dentro dessa zona em azul. Um ponto à direita, outro ponto à esquerda da minha raiz. Para a raiz do meio, eu posso trabalhar com esse outro intervalo, que com certeza vai me dar, dentro da iteração, o valor daquela raiz. Já para a terceira raiz, nós podemos trabalhar dentro deste terceiro intervalo. Aqui temos uma animação mostrando como funciona o método na prática. Plotei a função e os pontos iniciais, 5 e 1, do meu intervalo inicial. À medida que eu avanço um passo na minha iteração, eu vou dividindo o meu intervalo ao meio, sempre até encontrar a raiz da minha função. Como implemento esse código? Bom, como entrada, nós precisamos fornecer uma função, que é a função que queremos saber
a raiz, dois valores iniciais, são os valores de x iniciais, a e b, aqui no código, e parâmetros de parada. Que parâmetros de parada podem ser esses? O número máximo de iterações é um parâmetro para a gente dar um fim no nosso loop. Mas, se a gente quer otimizar o tempo em que o meu programa vai permanecer nesse loop, o melhor parâmetro que a gente pode estabelecer é o de erro máximo. Por quê? Quando meu método chega a determinada avaliação da imagem do novo x calculado, ele para. Então eu poderia determinar, por exemplo, que o meu método parasse quando eu encontrasse um x que tem imagem menor ou igual a 10 elevado a menos 5. Isso me garante que eu estou muito próximo de zero. Vale lembrar que não o valor de a e b devem ser opostos entre si, mas sim o valor da função avaliada nesses pontos. Então eu crio um loop, ou uma iteração, ou uma estrutura de repetição que vai proceder da seguinte forma: avaliar a função nos extremos, calcular o próximo ponto, avaliar o sinal do ponto e substituir as variáveis. E isso vai ficar se repetindo até quando eu determinar que isso deva parar. Na saída eu quero a raiz principalmente, mas também posso dizer qual foi o critério de parada da minha iteração. Se ele atingiu o número máximo de iterações, ou se ele chegou ao erro máximo, quantas iterações ele fez para chegar naquele valor. E isso vai ser importante para eu saber se aquele valor ele é de fato coerente. Também poderia pedir como saída todos os valores intermediários que foram calculados, para ver se há uma convergência de fato. O exercício dessa aula é bem fácil. É só achar o valor de x que satisfaça essa equação. É um exercício para fazer à mão, usando como valores iniciais a igual a 3, b igual a 4. A tolerância de erro que a gente vai admitir para esse problema é de 0,01. Fazer à mão parece complicado no primeiro momento, mas nesse problema com essa tolerância a gente vai encontrar a resposta em aproximadamente 2 ou 3 iterações. Na próxima aula a gente vai implementar o código em Julia e fazer testes para vários valores de A, de B e de tolerância. Então é isso. Se você gostou da aula, dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos para a próxima aula.